Oi, pessoal. Meu nome é Henrique, sou membro do GENC, o grupo de estudo de mecânica computacional, e esse é mais um vídeo de simulação, no qual nós vamos fazer uma análise modal e uma simulação transiente com entrada em frequência. Basicamente, nós vamos fazer duas simulações. A primeira vai ser uma simulação modal, na qual nós obtemos as frequências fundamentais da viga, que vai ser nosso objeto de estudo, e em seguida vamos usar essa frequência que nós obtivemos para fazer uma simulação transiente. Ou seja, vai ser uma simulação com o carregamento e as respostas dependentes do tempo. O primeiro passo aqui no NX vai ser a gente criar um CAD. Para isso a gente vem aqui no Sketch, seleciona um plano e a gente vai basicamente fazer um retângulo aqui. A gente coloca aqui as dimensões dele de 550 milímetros por 100. Pode dar um Finish Sketch. E aqui basicamente a gente vai dar um Extrude, seleciona o Sketch e deixa os valores zero. Assim ele vai criar só um plano aqui. Vai ser só uma superfície e não vai ter uma espessura real. Esse é nosso CAD pronto. A gente já pode vir aqui em Application, Prepost. E agora a gente vai começar a criação da malha. Para isso a gente vem aqui, clica na setinha e New Fem. Vai abrir a aba de criação de malha. Deixa aqui as opções NX Nastran estrutural e pode dar OK. Aqui vai ser bem simples. A gente vai simplesmente pegar uma 2D Mapped Mesh, ou seja, uma malha mapeada. Como tem 4 lados na nossa superfície, nós podemos aplicar o Mapped Mesh e vai ficar tudo padronizado. Em Element Size, a gente pode colocar 5 milímetros e o tipo do elemento CQuad 8. E pode dar Apply. Agora, ainda na criação da malha, a gente precisa especificar qual vai ser a espessura e qual vai ser o material dessa malha. Para isso, a gente vem aqui em 2D Collectors. Aqui nessa opção Thin Shell, aperta o botão direito do mouse, Edit. Edit novamente aqui. Primeiro ele está pedindo qual é o material. A gente vai vir aqui na direita em Choose Material e selecionar essa primeira opção de alumínio. Aqui também ele pergunta qual que é a espessura da nossa malha. Já que a gente criou uma malha 2D, para fazer a simulação a gente precisa falar qual é a espessura do elemento para ele usar nos cálculos. Então a gente pode definir aqui como 5 milímetros de espessura. Para a criação da malha é só isso. E a gente pode vir aqui já começar a nossa simulação. Para isso aqui em New Family Simulation, a gente vai clicar em New Simulation. Dá OK. Agora a gente vai para fazer a simulação modal, nós vamos selecionar aqui solução 103 Real Eigenvalues. Pode dar OK. OK aqui também. Basicamente, para fazer a simulação modal, a gente só vai precisar aplicar a condição de contorno, não precisa ter nenhum carregamento. Então a gente pode vir aqui, mudar o nosso filtro para Polygon Edge. Com isso a gente consegue selecionar aqui as arestas. A gente vem aqui em Constraint Type, Fixed Constraint, e seleciona essa aresta aqui de trás, ou seja, a gente vai aplicar um engaste ali. E basicamente é isso para a simulação modal. A gente já pode vir aqui em Solve, OK.
simulação é bem rápida, demorou 4 segundos aqui. Podemos fechar tudo. E agora a gente vem aqui em Results, estrutural. A gente consegue ver cada um dos modos de vibrar da nossa viga, sua respectiva frequência de ressonância, e se a gente abrir aqui e clicar em deslocamento, a gente vê a forma de cada um desses modos. Por exemplo, aqui a primeira forma de deflexão, a segunda forma de deflexão, a terceira aqui já é um modo de torção da viga, outro modo de deflexão. Basicamente, o nosso interesse aqui é descobrir qual é a frequência que causa cada um desses modos de vibrar fundamentais. Então, a gente basicamente vai anotar aqui as frequências do primeiro e do segundo modo, que seria 13,84 e 86,63. Porque, como essas aqui são as frequências que fazem a viga vibrar dessa forma, nosso objetivo é fazer um carregamento transiente usando essas frequências, para ver o resultado da viga vibrando dessa forma. Para isso, a gente pode vir aqui e retornar para o modelo, e a gente vai criar uma nova simulação. É só vir aqui na aba Application, Prepost, mudar aqui Change Display Part e em New Simulation. Agora, para fazer um carregamento variando no tempo, a gente vai selecionar a solução transiente. Essa aqui, a 109 Direct Transient Response. Pode dar OK. OK de novo. Basicamente, como a simulação vai ser transiente, a gente vai precisar fazer duas coisas. Definir qual vai ser o nosso carregamento, que vai variar com o tempo, e definir quais vão ser os intervalos de tempo que a simulação vai rodar. Porque ela não vai rodar uma única vez, como uma simulação estática, ela vai rodar várias vezes, variando o tempo. Para isso, a gente vem aqui em Subcase, Edit, aqui onde está Time Step Intervals, a gente clica aqui em Criar, aqui em Create. Basicamente, ele pergunta qual que vai ser o número de intervalos e qual vai ser o tamanho de cada intervalo de tempo. Aqui a gente vai colocar 1000 pontos e o intervalo de tempo vai ser 0,0005. Ou seja, ele vai variar 1000 vezes de 0,0005 segundos, variando no total meio segundo de simulação. Depois de criar, é importante clicar aqui embaixo em adicionar, ele vai aparecer aqui e dar close. Aí já pode dar OK. Agora a gente tem que criar nosso carregamento. Para isso a gente vem aqui em Load Type, Force. Aqui ele pergunta três coisas: qual é a posição do carregamento, qual é a magnitude e a direção. Aqui a posição a gente pode selecionar de novo Polygon Edge e clicar aqui nessa aresta livre. A direção a gente vai colocar para baixo, que é -EC no meu caso. É só mudar aqui para -EC. E a magnitude, como a gente vai variar ela no tempo, a gente tem que vir aqui, clicar nesse igual, clicar em New Field, Fórmula. Basicamente, a gente vai escrever uma fórmula dependente do tempo que vai definir como vai variar a nossa função. Para isso, a gente vem aqui, seleciona time como a variável, o tempo mínimo, 0, e o tempo máximo, que como a gente definiu 0,5, e o número de pontos é 1000. Agora, a nossa expressão de função, a gente vai escrever na forma de uma função harmônica, ou seja, nós vamos definir uma amplitude, a função seno, a frequência e a variável dependente vai ser o tempo. No caso, o resultado da nossa simulação modal nos deu a frequência de excitação em Hertz. E como nossa simulação precisa ter a frequência de excitação em radianos por segundo, nós vamos adicionar um 2π, multiplicando a frequência que nós obtivemos anteriormente. Então aqui é só clicar em Expression, nós vamos escrever a amplitude, que vai ser 20 newton, vezes seno, de 360,
que seria equivalente a 2π em graus. A frequência, que nós obtivemos anteriormente, que é de 13,84, vezes time. E clica aqui no check. Com isso pronto, a gente pode dar OK, OK. Além do nosso carregamento, a gente também vai precisar colocar nossa condição de contorno, que basicamente é vir aqui em Fixed Constraint, clicar nessa lateral aqui e dar Apply. Com isso, a gente já pode clicar em Solve e ver o resultado. Depois da simulação terminar de rodar, a gente pode abrir aqui a pasta de resultados estrutural. Aqui, na solução estrutural, a gente vai ver que tem 1000 incrementos aqui, porque a gente pediu para o nosso programa rodar 1000 vezes o problema com incremento de tempo. Então a gente pode ver qual que seria o deslocamento da barra para cada incremento de tempo. Mas não vale a pena a gente olhar aqui um por um. A gente pode fazer essa análise de um jeito mais fácil de dois modos. A gente pode ou criar um gráfico ou fazer uma animação. Primeiramente aqui eu vou mostrar como se cria um gráfico do deslocamento pelo tempo. A gente basicamente tem que selecionar qual que é um incremento aqui e no deslocamento que a gente quer e clicar em Create Graph. Aqui o método é importante que esteja em Across Iterations, para ele pegar pontos de deslocamento variando pelo tempo para todas as iterações. Ele vai pedir um ponto, a gente seleciona aqui na ponta da viga e pode dar Apply. Assim ele cria para a gente um gráfico de como é o deslocamento da viga na ponta dela em função do tempo. E vocês podem ver que como a gente está excitando justamente na frequência fundamental do primeiro modo, a amplitude do deslocamento em cada uma das oscilações vai tender a aumentar. Isso também pode ser visto aqui fazendo uma animação em Animate, no qual a gente tem novamente que mudar para Iterations, o método. Aqui, qual é a primeira e qual é a última iteração já está certo, então é só dar Apply. E ele vai fazer um vídeo para a gente de como seria a nossa oscilação variando com o tempo. Obviamente que essa simulação está muito mais devagar do que seria, porque nosso problema seria uma oscilação em apenas meio segundo, como a gente já definiu, mas é bom para dar uma ideia de como ele funcionaria. Agora, o que a gente também pode fazer é voltar na solução que a gente fez anteriormente e mudar o modo de vibrar para o segundo modo. Para isso, a gente basicamente tem que vir aqui onde a gente define o nosso carregamento e editar ele, Edit. E aqui a gente precisa mudar essa frequência aqui. Como a gente colocou a frequência respectiva ao primeiro modo, no resultado a gente viu a barra oscilando no primeiro modo dela. Mas se a gente colocasse o segundo modo, que é 86.621, se a gente rodar novamente, é para a gente ter como resultado a barra no seu segundo modo de vibrar. Depois da simulação terminar de rodar, a gente pode analisar ela da mesma forma. A gente abre aqui o deslocamento em Z de qualquer incremento. Se a gente vier aqui em Animate, muda o método para Iterations e dá Play. Agora a viga vai estar oscilando no segundo modo fundamental de vibrar. Se a gente criar um gráfico, a gente vai ver a mesma coisa. Só selecionar um ponto aqui e dar Apply. A gente pode ver aqui que a amplitude do gráfico também está tendendo a aumentar,
não linearmente como antes, ela está dando uma oscilada aqui também. Bom, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que tenha dado para entender como fazer uma simulação modal e como fazer uma simulação com carregamento variando no tempo. Por mais que a aplicação tenha sido simples, ela pode ser estendida a problemas mais complexos. E é isso, espero que tenham gostado.